Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, já que nós estamos falando de ditadura, né? O Júlio trouxe uma pauta muito legal, Júlio, que é a Revolução dos Cravos lá de Portugal, que era uma ditadura, tá certo? Explica para nós aí, por favor, Júlio. No último dia 25, né? 25 de abril, anteontem, né? Uh, foram comemorados aí os 48 anos da Revolução dos Cravos, né? Então tem uma geração inteira aí que não sabe o que aconteceu em Portugal, a importância desse movimento para recolocar, né? Portugal dentro da Europa moderna, vamos dizer assim, né? Então eu procurei fazer um histórico mais ou menos didático, né? Para a gente entender um pouquinho esse movimento, né? Antigamente se chamava facsímile, né? Mas essa reprodução do jornal aí, a República de Lisboa, eu achei muito legal, né? Forças Armadas tomaram o poder, é a manchete, né? E a gente, quando vê um negócio desse, já se arrepia todo, né? Até pelo assunto que nós estávamos conversando aqui antes, né? Só que o sinal aí é invertido, né? As Forças Armadas tomaram, de fato, o poder em Portugal para devolverem o país ao rumo democrático, né? Então, vamos lá. A chamada Revolução dos Cravos foi um movimento, na verdade, como nós falamos aqui em alguns programas anteriores, não foi uma revolução também, né? Foi um golpe militar que derrubou o regime salazarista em Portugal em 1974. De forma que depois desse movimento, né, com a vitória desse movimento, se restabeleceram as liberdades democráticas, né, e passaram a ser promovidas transformações sociais no país. Só para contextualizar, após o golpe militar de 1926, em Portugal, foi estabelecida uma ditadura naquele país. Em 1932, o Salazar, Antônio de Oliveira Salazar, se tornou primeiro-ministro, né, e virtual ditador. Ele instalou um regime inspirado no fascismo italiano, né? As liberdades de reunião, de organização, de expressão foram todas suprimidas aí com a Constituição de 1933. Portugal se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial. E uma das razões para isso é que Salazar era terrivelmente católico. E ele não concordava com aquela simbologia, de certo modo, pagã, né? Do nazismo, aqueles símbolos todos. Então, Portugal ficou neutro durante a Segunda Guerra Mundial. E um dos motivos que estimulou essa revolução foi a recusa de Salazar em conceder independência para as colônias africanas, né? Que na época sofriam com aqueles movimentos guerrilheiros de libertação, né? Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, Timor, né? Em 68, Salazar sofreu um derrame cerebral e foi substituído por um ex-ministro dele, chamado Marcelo Caetano, né? E continuou com a mesma política salazarista, né? O salazarismo sobreviveu a Salazar, né? A decadência econômica, Marcelo, sempre ela, né? A decadência econômica e o desgaste com as guerras coloniais provocaram o descontentamento da população e nas Forças Armadas. E isso favoreceu o crescimento desse movimento, principalmente dos médios oficiais, né, dos capitães, contra a ditadura. No dia 25 de abril de 1974, explodiu a Revolução. A senha para o início do movimento, que tomou conta de todos os quartéis, né, de Portugal, foi dada na madrugada do próprio dia 25, né, através de uma emissora de rádio que tocou uma música que era proibida pela censura da época, que era a Grândola Vila Morena, né, do Zeca Afonso. E a partir dessa senha, desse sinal, os militares insurgentes saíram dos quartéis
e marcharam todos para a capital, depuseram Marcelo Caetano, né? Que por telefone se demitiu, foi deposto por telefone, né? Vamos dizer assim. E para onde ele vai? Na sua fuga, vem para o Brasil, óbvio, né? Inclusive aqui encontrou os generais que estavam dispostos a recebê-lo, inclusive com um belo de um emprego na Faculdade Gama Filho, não me lembro se ele foi diretor ou chefe de algum departamento, né? Bom, a partir desse momento, a presidência de Portugal foi assumida pelo general Antônio de Spínola. O legal dessa revolução, o legal desse movimento, é que teve, como o Marcelo já comentou aqui, teve apoio maciço da população, que saiu às ruas, né, distribuindo cravos, né, que é a flor padrão de Portugal, né, a flor nacional, né, aos soldados. E os soldados botavam, tem muitas fotos aí na imprensa, vocês podem ver, nos canhões, nas armas, nos fuzis, com um cravo, né, como forma de agradecimento, né. A gente falou das causas, vamos falar um pouquinho das consequências desse movimento, desse golpe de Estado. Bom, a primeira consequência foi o fim das guerras coloniais, né? E o reconhecimento das colônias portuguesas na África. Vale lembrar também que os militares estavam descontentes também por conta do número de soldados que estavam indo morrer nessas guerras, né? Eram guerras de guerrilha na África, né? E as famílias também que perdiam seus filhos também estavam bastante insatisfeitos com essas guerras de libertação das colônias, né? Um outro efeito foi que todos os exilados pelo regime salazarista puderam voltar para Portugal. Um terceiro efeito da Revolução dos Cravos é que foi estabelecido um regime de transição, que eles chamaram de Junta de Salvação Nacional, né? Cujo presidente era o general Spínola, né, que a gente já falou. E em 75, após a realização das eleições livres e diretas para o legislativo, tem início a elaboração de uma nova Carta Magna, de uma nova Constituição, né? Aprovada essa Constituição em 2 de abril de 76, é feita a primeira eleição presidencial depois desse período ditatorial, né? Essa eleição foi vencida pelo Ramalho Eanes e o primeiro-ministro foi o Mário Soares, que também, depois, na redemocratização, teve uma participação muito grande, um intercâmbio muito grande com o Brasil, né? E, a partir daí, Portugal iniciou o processo de entrada na Comunidade Econômica Europeia. Tá? Esses foram os efeitos mais imediatos. Mas, Marcelo, eu queria ressaltar aqui um ponto que a gente vem falando bastante nos nossos encontros. A economia como fator importante de mudança política. O movimento militar, como eu disse, só teve esse apoio da população porque o país estava literalmente quebrado. Ficou quebrado depois também, a gente sabe, a gente acompanhou os empréstimos da União Europeia para Portugal. Portugal levou muito tempo para se levantar. Mas naquele momento, o país estava quebrado. E um dado interessante, que eu não sei se vocês conhecem, metade do orçamento de Portugal estava sendo drenado pelas guerras ultramarinas. Então, esse é um fator que a gente quase não fala. A gente fala muito de liberdade, democracia, mas pesou muito o fator econômico nesse movimento que mudou um regime, né? Mudou o regime de Portugal. Passo a bola para vocês para os comentários. Marcelo, algum comentário em cima? Porque isso faz parte da história, né? E realmente você Sim, tem razão, interessante esse link da economia que o Júlio fez, né? Você vê que lá
a situação econômica mobilizou os militares com apoio da população. Aqui, a economia fez os militares largarem o país na mão dos civis, devolverem o país na mão dos civis, né? Umas diferenças aí. Segura que o filho é teu, né? Por aí, né? É. Porque... Mas realmente... Gostaria que os militares tivessem uma visão mais democrática também do país. Mas para quem ganha mais de 100 mil reais por mês ali, acumulando cargos e salários, não tem muita visão democrática, né, Marcelo? Difícil, né? Mas o Júlio foi muito bem colocado. Uma coisa que realmente estava acabando com Portugal eram as guerras na África, né, para manter as colônias, né? E isso facilitou até, vamos chamar assim, a tomada de poder pelos militares para inverter essa situação, porque não dava para Portugal aguentar Moçambique, para aguentar Angola,